Nesse vídeo, através da técnica do mapa do dividendo inteligente, eu vou estar trazendo para vocês algumas empresas boas pagadoras de dividendos que devem estar fazendo anúncios para o mês de junho. E com isso, o investidor já pode se adiantar e adiantar também os seus aportes para surfar boas altas quando essas empresas fizerem bons anúncios de dividendos. E só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar com a Raizen, que não tem tanto tempo assim de bolsa. A empresa teve o seu IPO lá em agosto de 2021 e desde então ela veio sofrendo com muitas quedas porque é uma empresa que vem hoje fazendo grandes investimentos e com essa questão da taxa de juros altas, ela vem sofrendo bastante nas suas cotações. Negociada hoje a um preço de cotação de R$ 3,28, a Raizen já chegou a ser negociada próxima dos R$ 2,00. A empresa está aqui com o PL bastante esticado, pois, como eu disse para vocês, devido a essa questão de grandes investimentos, ela está com um lucro bem baixinho no momento. E sendo cotada a um PVP de 1,60, ela distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield equivalente a 6,39%. Mesmo sendo uma empresa com um IPO bastante recente, ela vem nos últimos anos fazendo vários anúncios tanto de JCP quanto de dividendos, e esses anúncios vêm ocorrendo também de forma bastante recorrente, o que no fim das contas pode agradar muitos investidores. A Raizen, que atua na parte de plantio de cana-de-açúcar, produção de biocombustível, bioetanol e bioenergia, é uma empresa que atua em setores muito diversificados e é construída em uma parceria da gigantesca holding brasileira Cosan com a Shell. E a empresa, então, tem aí uma atuação muito diversificada e bastante promissora para os próximos anos, tendo uma participação muito focada na parte de combustíveis e energias renováveis. Utilizando o site do AGF+, algumas ferramentas gratuitas são disponibilizadas para os investidores, com a parte de simulador histórico, MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, e também uma agenda de dividendos conforme as ações que o investidor gosta. Nesse caso, eu estou olhando aqui para essas empresas, e a Raizen costuma anunciar os seus dividendos nos meses de março, junho, setembro e também dezembro. Então temos aqui a Raizen no mês de junho para o investidor ficar de olho. Passando agora para a próxima empresa, temos o banco ABC Brasil, que é um banco small cap e ele tem um valor de mercado de cerca de 5 bilhões de reais, e isso pode destravar muito valor para ele, pois ele ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Esse banco tem uma atuação muito mais voltada para grandes empresas e não tem tanta exposição a crédito para pessoas físicas. Isso traz muito mais segurança para o crédito que ele fornece. E também é uma das grandes bases do banco. Cotado a um preço de R$ 16,76, ele veio aqui com um PL de 4,74, sendo um banco bastante lucrativo e está inclusive sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial bastante descontado de R$ 0,73. Tendo entregue nos últimos 12 meses 6,47% de dividend yield. Vindo desde 2013, o Banco ABC veio destravando bastante valor e ele veio sendo muito bem visto por muitos investidores que entenderam uma grande força nessa parte de crédito para grandes empresas e veio também com uma grande valorização, chegando ao seu máximo aqui num preço de cotação de cerca de R$ 22 e vindo agora com uma pequena queda, tanto pela sua alteração de política de dividendos, quanto pelo caso da Americanas, que acabou afetando um pouco o banco. Sobre essa alteração na política de dividendos, o Banco ABC costumava antigamente fazer somente 2 pagamentos por ano. Ele veio há anos atrás com uma mudança e ele passou a pagar trimestralmente os seus dividendos. Mas recentemente a empresa anunciou que estaria deixando de pagar os seus dividendos de forma trimestral e voltando à forma antiga de realizar os seus pagamentos, sendo somente 2 vezes ao ano. Então, voltando ao que era praticado anteriormente, o Banco ABC deverá voltar com seus pagamentos e anúncios sendo feitos nos meses de junho e também de dezembro. Passando agora para a próxima empresa, temos o gigantesco Banco Bradesco, que foi o banco mais afetado pelo caso da Americanas e veio desde o começo do ano sofrendo com várias quedas nos seus preços de cotação, chegando inclusive a um preço bastante descontado. Negociado hoje a uma cotação de R$ 12,86, o banco chegou a atingir nas suas mínimas cerca de R$ 11 bastante recentemente. Negociado hoje a um PL de cerca de 7 e um PVP de 0,84, ele é considerado por muitos investidores uma pechincha na bolsa e deve se recuperar com a queda da taxa de juros. E com isso, o banco entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,12%. Mas vale lembrar também que a cotação do Banco Bradesco andou de lado aqui por muitos anos, mas ele tem como uma prática muito comum fazer a bonificação de ações, e com isso é bem normal que as suas cotações acabem andando de lado aqui, pois o banco vai distribuindo novas ações aos seus investidores, que no fim das contas
tem um aumento no número de ações na sua carteira e um preço de cotação bastante estável. Outro ponto que faz muitos investidores gostarem muito do Banco Bradesco é que ele faz anúncios de distribuição de JCP todos os meses do ano e vem então com dividendos intermediários a cada fechamento de semestre nos meses de junho e também de dezembro. Então reparem aqui, pessoal, como em todos os meses nós temos uma Datacom aqui do Bradesco, em dezembro, novembro, outubro e assim por diante, e os pagamentos alguns poucos dias após isso. E claro que o valor pago nesses dividendos mensais é pequenininho, mas caso o investidor tiver um bom número de ações, ele já consegue criar aquela famosa bola de neve e ir cada vez mais aumentando o seu número de ações. O site do AGF+, nos traz então que o Banco Bradesco costuma fazer bons anúncios de dividendos nos meses de fevereiro, quando ele fecha o seu ano de atuação, e também nos fechamentos de semestre, em junho e também em dezembro. Passando agora para a próxima empresa, chegamos na WEG, a gigante brasileira que atua na parte de fabricação de motores, componentes industriais e elétricos de todos os setores, e é uma empresa que também atua em vários mercados mundiais. Estando cotada a cerca de R$ 39,20, ela está com o PL bastante esticado, mas isso aqui é bastante normal considerando a atuação da WEG, que é uma empresa que os investidores aceitam pagar mais caro, considerando que ela é praticamente uma empresa de tecnologia, e ela tem um PL então de 36 e um PVP de cerca de 11, tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividend yield magrinho em relação ao seu preço de cotação, que fica na casa do 1,41%. Um dos grandes diferenciais da WEG fica justamente em relação à sua grande subida de preço de cotação, pois considerando que é uma empresa que tem uma atuação global, é praticamente uma multinacional, e a empresa vem com muita inovação e crescimento em vários mercados e venda de novos produtos, ela veio com uma grande subida na sua cotação, que estava lá nos anos de 2013 em cerca de R$ 13,50, chegando no seu topo a cerca de R$ 40 de cotação. E um detalhe que muitos investidores não se atentam é que a WEG geralmente paga um payout bem interessante até de cerca de 50%, mas por ela ser uma empresa que é negociada no mercado com um PL e um PVP muito esticado, esse dividendo acaba sendo diluído pelo seu preço de cotação muito alto. Por isso, olhando historicamente, a WEG não é uma empresa que faz anúncios de dividendos muito grandes, ficando então geralmente abaixo de 3% de dividend yield, mas ela até faz vários anúncios ano a ano. No caso da WEG, de acordo com o mapa do dividendo inteligente do AGF+, a empresa costuma fazer os seus anúncios nos meses de fevereiro, março, junho, julho, setembro e também dezembro. Então fica aí o ponto para o investidor ficar de olho na WEG caso ele busque tanto dividendos quanto o seu crescimento. Chegando agora no setor das elétricas, o mês de junho é um mês bastante magrinho para as distribuições e anúncios dessas empresas, e nós temos somente a Neo Energia costumando fazer anúncios no mês de junho. Eu já trouxe para vocês aqui muitos conteúdos relacionados à Neo Energia ultimamente, porque ao meu ver ela é uma empresa que está bastante descontada, não é recomendação, e sendo negociada a um preço de cotação de cerca de R$ 15,30 e um PL em torno de 4 e um PVP de cerca de 0,66, a empresa distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield um pouco menor de cerca de 2,55%. A empresa passou por uma reformulação após ser adquirida por uma multinacional espanhola do Banco do Brasil, que era o seu controlador na época, e ela veio então com o histórico na bolsa, começando lá desde 2019, após o seu IPO. Mesmo vindo com essas grandes quedas de cotação ano a ano, a empresa vem aumentando tanto a sua receita quanto a sua lucratividade, e por esse motivo eu vejo um cenário de futuro que pode ser bastante promissor para a empresa. Justamente por essa questão de reformulação e com a multinacional colocando a Neo Energia nos trilhos, nos últimos anos ela não pagou dividendos tão interessantes, mas ela deve vir sim com uma alta um pouco maior agora no ano de 2023. Detalhe aqui que a Neo Energia fez inclusive um anúncio de dividendos bastante recentemente, que não está contabilizado no site do Investidor 10, e esse valor ficou na casa dos 58 centavos por ação, representando, portanto, um dividendo que fica na casa dos 3,8%. Então já é um dividendo a mais para se colocar no histórico da Neo Energia, e ela deve sim, nesse ano de 2023, pagar um dividendo total que deve ficar acima dos 6%, que normalmente os investidores buscam. E no caso da Neo Energia, ela é uma empresa que costuma fazer os seus anúncios nos meses de abril, junho e também dezembro. Passando agora para a próxima empresa, a gigantesca mineradora brasileira e multinacional Vale 3, sendo cotada a um preço de cerca de R$ 69,
Com PL de 3,8 e um PVP de 1,65, ela pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,24%. Tanto por ser uma boa empresa e uma empresa extremamente lucrativa, quanto pela variação do preço do minério de ferro e outros minérios que a Vale trabalha produzindo, a empresa veio com uma grande valorização desde o ano de 2013, passando de um preço de cotação de cerca de R$ 20 para, no seu topo, um preço de cotação de quase R$ 100. Mas eu já levanto um ponto de atenção aqui para vocês, pessoal, porque mesmo com aqueles indicadores fundamentalistas bastante descontados, a Vale nos últimos anos não veio com bons pagamentos de dividendos, principalmente naquela janela entre 2016 e 2020, porque é uma empresa que depende muito da variação do preço dos minérios. Então é aquela coisa, como em 2021 e 2022 nós tivemos uma grande explosão do preço de minério de ferro, a Vale, que é uma das maiores produtoras do mundo, conseguiu se beneficiar muito dessa valorização, entregou um dividendo de cerca de 19% em 2021 e outro cerca de 8,5% em 2022. Mas, olhando para o seu fluxo, ela não é uma empresa que costuma fazer anúncios de forma tão recorrente, e tem também essa questão da volatilidade e sazonalidade do mercado de minérios, então fica aqui esse ponto de atenção, pessoal. Historicamente, então, a Vale costuma fazer os seus anúncios nos meses de fevereiro, junho e também setembro, então para o investidor que gosta da Vale, é interessante ficar atento a esses meses. Passando agora para a próxima empresa, para o pessoal que gosta aí das empresas de saneamento, temos a Sanepar com um provável anúncio de dividendos agora no mês de junho. A empresa é cotada hoje a R$ 13,87, sendo negociada a um PL de cerca de 5, um PVP de 0,67, bastante descontada nesse sentido, e tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 7,63%. Vale ressaltar que, historicamente, a Sanepar foi uma empresa que veio aqui andando um pouquinho de lado, teve sim grandes altas, mas considerando que é uma empresa pública, que eu estou na parte de saneamento e que vem fazendo grandes investimentos, ela é uma empresa que tem que conciliar tanto esses grandes investimentos pelo novo marco do saneamento, quanto boas distribuições, então ela vai ter que se virar nos 30 para conseguir fazer tudo isso. Um ponto que trazia muito receio ao mercado era justamente a questão da revisão do novo marco do saneamento, que já foi derrubado pelo Congresso, então isso deve destravar algum valor para a Sanepar nos próximos tempos, pois ela vai ser uma empresa que vai conseguir fazer as suas obras sem vir com uma concorrência desleal de estatais que não possam comprovar a sua capacidade de investimento. Dando uma olhadinha para os dividendos da Sanepar nos últimos anos, ela somente não pagou lá no ano de 2018, mas nos outros anos ela veio sim com dividendos, pagando inclusive a partir de 2022 um dividendo acima de 6% e deve se manter nessa casa para os próximos anos. E um ponto interessante aqui é que mesmo tendo aquela grande variação no seu preço de dividend yield, a empresa ao longo do tempo veio aumentando suas distribuições de dividendos em relação ao valor de cada ano. Um ponto que muitos investidores não gostam nela, eu inclusive, é que ela faz anúncios e às vezes demora muito tempo para fazer o pagamento, como por exemplo esse anúncio de JCP feito lá em junho de 2022 e ela só vai fazer o pagamento em junho de 2023, um ano após. Então muitos investidores não gostam desse pagamento e desse fluxo bastante demorado, então é um ponto de atenção aqui para a Sanepar. Além disso, ela é uma empresa que não costuma fazer anúncios de dividendos com pagamento tão espaçado ao longo do ano, trazendo um fluxo que não é tão constante e ficando mais focado em alguns meses do ano, como por exemplo junho. Dessa forma, de acordo com o mapa do dividendo inteligente, a Sanepar costuma fazer os seus anúncios nos meses de junho e também nos meses de dezembro. E agora, para fechar o vídeo, teremos a gigantesca de telefonia do Brasil, a Vivo ou Telefônica Brasil, estando cotada a cerca de R$ 41,40, com PL bastante esticado de cerca de 17 e um PVP próximo de 1. Tendo entregue nos últimos 12 meses um dividend yield de cerca de 5,40%. Considerando o tamanho da Vivo no Brasil, ela é uma empresa que não tem assim tanto espaço para crescer e por esse motivo, nos últimos anos, ela não teve uma valorização tão grande assim no seu preço de cotação, mas ainda assim tivemos aqui alguns fundos muito interessantes, próximos de R$ 20, que caso o investidor tenha conseguido aproveitar, ele surfou ainda uma alta bastante interessante. Mas ainda assim, vale ressaltar que a Vivo vem fazendo investimentos contínuos na sua parte de telefonia, internet e expansão para o 5G, e por isso ela é uma empresa que tem muitos custos nesse sentido e tem que balancear a sua distribuição de dividendos com os seus investimentos. Ainda assim, nos últimos anos, ela foi uma empresa que pagou por vezes um dividendo
próximo ou acima de 6%, então é uma empresa que, para o investidor que busca bastante previsibilidade, pode ser um case muito interessante. Já em relação aos seus proventos distribuídos aos acionistas, a Vivo é uma empresa que tem um fluxo muito bom de anúncios e também de pagamentos, mas um problema que afeta os investidores é que ela é uma empresa que, assim como a Sanepar, às vezes faz anúncios para um pagamento numa janela de tempo muito longa, como por exemplo esse aqui anunciado em março de 2023, que terá o seu pagamento somente em abril de 2024, então mais de um ano de janela de pagamento. Ainda assim, temos aqueles investidores que não se importam com isso, e para a Vivo, a empresa tem um histórico de anunciar seus dividendos nos meses de fevereiro, abril, junho, setembro e também dezembro. Então ficam esses meses como meses de atenção a investidor que gosta da empresa. Bom, pessoal, esse foi um geralzão então sobre os dividendos que nós devemos ter anunciados no mês de junho. Então é um mês aí mais magrinho, nós não temos tantos bancos e tantas elétricas anunciando dividendos nesses meses, mas ainda assim temos empresas muito interessantes como o Bradesco, a WEG e a própria Vivo. Então o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. Deixem aí nos comentários, vocês têm alguma dessas empresas em carteira e gostam delas, ou vocês não gostam de alguma delas por algum motivo? Peço também que, se esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar no nosso crescimento. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.